Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Então nós estamos vivendo um momento um tanto quanto singular para a democracia tal como nós a conhecemos. Que a democracia constitucional, ela envolve limites, não é? Limites que são estabelecidos, né? As pessoas vão, votam, portanto delegam poderes às autoridades que são eleitas, mas essas também estão condicionadas pelo sistema jurídico constitucional. Por isso existe Corte Constitucional, por isso que existe Congresso. As instituições não são um decalque da vontade do presidente da República. Olá, com você mais um podcast do Correio. Puxa a cadeira, senta aqui com a gente, vem ouvir essa conversa que hoje é com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ministro, muito bem-vindo ao podcast do Correio, que hoje é comigo e nosso editor Carlos Alexandre. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez no Correio, desta feita para fazer o podcast. Espero que todos nos acompanhem e que haja um excelente resultado. Pois é, ministro, estamos aí há menos de 15 dias das eleições, praticamente, né, uma semana e meia até as pessoas irem votar. Que avaliação o senhor faz aí desse processo eleitoral até aqui? Tenho a impressão que todos acompanharam e tinham também um sentimento de que seria uma eleição, um prédio bastante conflituoso, né, bastante conflitado. E claro, tivemos aí alguns episódios lamentáveis que costumeiramente não ocorrem, não é da nossa tradição, esses ataques à bala, morte de pessoas. Mas a mim parece, por outro lado, que no geral, nas movimentações de rua, isto está correndo dentro do previsto. Uma eleição tensa, né, com essa polarização que se desenhou, os candidatos de terceiro e quarto lugar não têm crescido, pelo menos segundo dizem as pesquisas, então está havendo esse afunilamento. O que poderia levar a conflitos, vamos chamar assim, entre aspas, de torcidas, ataques, especialmente diante da tensão que muitos candidatos acabam por passar ou revelar. Nesse sentido, eu acho que a eleição está correndo ou transcorrendo dentro de um clima de normalidade. E talvez devamos isso também ao TSE, que tomou uma série de medidas, vamos chamar assim, de precaução, né? A questão das armas, por exemplo, as medidas que têm sido tomadas para retirar esta ou aquela propaganda mais agressiva ou fake news. Acho que tudo isso tem contribuído para que haja uma arbitragem segura, né, do jogo, que tem que ser um jogo democrático. Do ponto de vista institucional, ministro, houve um tempo, né, por volta de 2021 ali, que havia uma grande preocupação, falava-se até em risco de ruptura, risco, a democracia correndo perigo. Agora, chegando nesse momento, faltando pouco mais de 10 dias, o senhor acha que esse perigo se dissipou? O senhor vê a situação dentro da normalidade? Como é que o senhor está olhando do ponto de vista institucional? A minha visão aqui é que de alguns setores ou segmentos do governo, isso não exatamente desde 2021, mas talvez até antes, 2019, quando tínhamos aquelas manifestações, sempre cultivaram essa ideia de que teria um grupo disposto a sair fora das regras, não é? Aquelas manifestações em frente ao Palácio do Planalto, dirigidas muitas vezes ao Supremo, eram também dirigidas ao Congresso. Aquele eu delego, que a população às vezes gritava, os participantes destes eventos, não é? Significava um pouco isso. Eu delego ao presidente tomar medidas contra o Supremo, tomar medidas contra o Congresso. E aí vinha também um uso indevido, obviamente, das próprias Forças Armadas, dizendo que as Forças Armadas poderiam dar suporte a esta
ou aquela medida autoritária. Eu tenho absoluta convicção de que os militares nunca cogitaram disso. Obviamente que há militares que estão no governo, que prestam serviços ao governo, muitos da reserva, mas nunca houve essa a organização, não é? E nem há estrutura. A gente tem visto a sociedade civil reagindo de maneira muito clara. Não é? As pessoas podem divergir sobre que rumos podem dar à democracia, mas não estão colocando em jogo a própria democracia. Nesse sentido, a manifestação de agosto, né, pró-democracia, em 11, foi muito clara nesse sentido, da mobilização da sociedade. Extremamente representativo, não só de intelectuais da área de direito, mas também de empresários, de associações, e isso mostra muito bem que esse tipo de ameaça era mais uma ameaça para produzir algum tipo de temor, de acolhimento, por exemplo, por parte do próprio Supremo Tribunal Federal, né? Ataques diretos. E até aí, né, por parte de membros sectários do presidente, talvez até um erro de avaliação, fruto talvez um pouco dessa massiva propaganda. O Supremo atrapalha, o Supremo ameaça a democracia, não deixa o presidente governar. Eu pego sempre o exemplo que eu acho que é mais plástico e mais evidente da pandemia. É verdade. Tivemos lá... Ele vivia dizendo que não conseguia, né? Ele falou assim, o Supremo me impediu de coordenar o combate ao coronavírus. Pois é, como é que o senhor avalia? Vocês que acompanharam isso viram o seguinte, o governo, por aposta, que agora nós não vamos discutir, pode ter consequências também no futuro, naquele momento que parecia que a economia relançava, se recolocava, vem a pandemia. E vieram então aquelas recomendações da OMS, entre elas o isolamento social, não é? Que preocupava muito o governo. Porque, obviamente, isso iria fazer com que... Afetar a economia. Ia afetar a economia, desemprego e tudo o mais. Então, houve aquela opção, velada ou não tão velada, de que tudo se resolvia porque era uma gripezinha, né? Porque haveria imunidade de rebanho e as pessoas morrendo. Não é? O que aconteceu? Estados e municípios foram ao Supremo, né, e reclamaram, dizendo, olha, esta é uma competência de saúde e é uma competência concorrente. E nós queremos, como a legislação autorizava, aplicar medidas de prevenção, entre elas o isolamento social. E o Supremo afirmou isso. Daí a culpa do Supremo de ter atrapalhado a política do governo. Até agora a gente não sabe qual seria. Né? Seria a política de deixar morrer mais pessoas, de replicar no Brasil o modelo de Manaus, em que nós vimos toda aquela tragédia, pessoas morrendo asfixiadas, a célebre frase do ministro Mandetta, se nós dermos continuidade a esse projeto, daqui a pouco nós vamos ter que usar caminhões do Exército para carregar cadáveres, né? Se a gente ainda se relembra dos episódios de Manaus, ali toda abrindo valas. Para enterrar as pessoas, quer dizer, tudo isso. E o que o governo fazia? O governo baixava decretos dizendo que atividades determinadas eram essenciais, portanto, para inviabilizar o isolamento. Eu concordo que não houvesse esse dissenso, que foi muito forte, a União teria um grande papel na coordenação e talvez, inclusive, em redução da dimensão do isolamento social. Mas pasmem todos. Depois, no final, agora já tínhamos vacina, no final de 2020. Era esse ponto que eu ia comentar. E aí aparece o quê? A guerra das vacinas, num sentido outro. Né? Aquela disputa sobre vacinas, compra ou não Pfizer, cartas da Pfizer e coisa do tipo, e tinha a Covaxin de São Paulo, também era mal falada por parte dos seguidores do... Sim, a vacina do Dória, né? Isso, a vacina do Dória e coisa do tipo. E aí, quem mandou iniciar o plano de imunização e encerrar com essa querela?
Supremo. Via uma liminar do ministro Lewandowski. Prazo para apresentar um plano nacional de imunização. E aí veio. Então é muito com base na legislação que já tinha sido aprovada lá atrás, em fevereiro, não é, de 2020, aquela lei quadro que se fez até para ajudar aquelas pessoas que estavam lá em Wuhan, né, na China, a virem para o Brasil. Quer dizer, todas aquelas medidas, aquilo serviu de lei quadro. Então é muito curioso que não se reconheça o papel importantíssimo que desempenhou o Supremo Tribunal Federal, inclusive em favor do governo, racionalizando medidas, flexibilizando a lei de responsabilidade fiscal para permitir que gastasse, né, naquele contexto da pandemia, quer dizer, facilitando os ritos das medidas provisórias. Quer dizer, na verdade, houve uma concepção de Estado, verdadeiramente, por parte do Supremo Tribunal Federal. No entanto, ele virou a geni, né, nesse ambiente. Aí o Supremo atrapalha. Pois é. Lá atrás, a gente ainda, nessa época que o senhor está se referindo, com ataques ao Supremo, inclusive citava-se muito ali os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, citavam muito o artigo 142 da Constituição. O senhor avalia que tinha algum fundamento aquela citação? E agora essa questão aí dos militares também irem fiscalizar as urnas eletrônicas? Como é que o senhor avalia essa participação dos militares, né? Tanto lá com essa questão aí de artigo 142, como também agora em relação às urnas? Eu tenho a impressão de que, se nós lermos com responsabilidade o artigo 142, jamais vamos chegar à conclusão de que ele autoriza os militares a terem um papel de árbitro num eventual conflito de poderes. Como poder moderador, né, nesse caso. Ou poder moderador. Né? Isso não faz o menor sentido e não é o que o artigo 142 diz, quando diz que qualquer dos poderes poderá requisitar as Forças Armadas, a ideia da GLO, né, para as necessidades básicas e extremas. Eu tenho a impressão que isso também foi um teste que se fez. É a primeira vez que eu ouvi a referência, nos tempos mais recentes, ao 142, foi até depois de uma entrevista que fiz sobre a Constituinte com o general Vilas Boas. E ele se reportava, então, a uma opinião do professor Ives Gandra, que falava, então, que as Forças Armadas poderiam ter esse poder de arbitragem. O professor Ives já deu várias explicações sobre a sua leitura do 142 e eu não sei como que isso poderia ser aplicado. Então, mas a mim me parece que é uma viagem. Isso não faz nenhum sentido. E nesses quase 35 anos de Constituição de 88, nós temos aplicado a GLO, são vários casos, né, inclusive aquele modelo de intervenção no Rio de Janeiro, intervenção consentida, né, em que muitas vezes os próprios governadores pedem a ajuda da Polícia Federal e das Forças Armadas, portanto, mas isso não faz nenhum sentido. A outra pergunta é sobre Agora, essa intervenção aí dos militares, essa fiscalização que eles vão fazer aí nas urnas eletrônicas, esse papel das Forças Armadas, ministro? Pois é uma coisa curiosa essa questão. Porque, a rigor, se a gente for olhar lá atrás, o projeto de feitura das urnas contou com a colaboração das Forças Armadas pelos seus setores técnicos e científicos, né? IME, ITA, estão por trás desse projeto que correu super bem. Né? Nós temos a urna eletrônica que funciona aqui em Brasília e que funciona no Xingu, com bateria, nos mais longínquos rincões, né? E tem se provado, de fato, indene a fraudes, manipulações, outros incidentes. Eu tenho a visão de que o que é que aconteceu quando houve a derrota da emenda constitucional que previa o voto impresso,
o ministro Barroso disse, vamos trazer mais setores da sociedade para olhar. E sempre se fez assim. De alguma forma, se você olhar a metódica, a ritualística da abertura de urna, inseminação de urna, teste de hackers e tudo mais, sempre houve um esforço imenso de transparência. Eu me lembro que na minha presidência no TSE, 2015, 2016, nós fazíamos teste dos hackers, como continua sendo feito. Continua sendo feito. Diretamente na urna. E eu me lembro que, naquele período, destacou um agente da Polícia Federal, um perito da Polícia Federal, que fez teste, tinha logrado avançar, talvez pudesse detectar a ordem dos votos. Ele não conseguia votar ou alterar a votação, mas ele conseguia colocar quem votou em que ordem. Então, isso foi preocupante para a história do voto secreto e tal. Era alguém de nome Peixinho. E tínhamos também um técnico da Unicamp, um professor da Unicamp, que também lograra progresso nesse sentido, mas eles entendiam que estavam trabalhando para o bem público, para o interesse da rigidez do sistema. Esse professor de nome Aranha, da Unicamp. Então, veja que sempre houve esse espírito. Aquelas testagens que a gente faz na urna, e chamamos os partidos políticos, eu mesmo ficava pendurado ao telefone chamando os presidentes dos partidos para que viessem. Normalmente, ninguém significativo vinha. Como também esse teste de integridade. Durante as eleições de 2016, eu fui ao Rio e a São Paulo. Porque o que se faz ali? Na noite anterior, faz-se um sorteio das urnas, né? Que vão vir para um centro. E que serão testadas. Se fosse lá em Duque de Caxias ou em Paraty, buscava-se essa urna, às vezes até usando helicóptero, e ela vinha para essa central. E se fazia, então, a eleição simulada, para verificar se um voto dado a um candidato fictício valia um voto, mostrando que o programa estava rígido, não é? E essa foi a preocupação, e imagino que essa foi a preocupação que também notou o ministro Barroso. Não tem nenhum problema de ter, eventualmente, os militares participando disso. Só que, em algum momento, eu acho que isso ganhou, talvez, uma excessiva politização, não é? E colocando, inclusive, como se as Forças Armadas fossem fazer uma apuração paralela. Não precisa fazer apuração paralela. Cada urna expede o boletim ao final. Deu 5 horas da tarde, há aquele boletim, e os partidos hoje já fazem a contabilidade, não é? É muito fácil de ter esse extrato, né? Esse extrato e fazer o somatório, né? Portanto, a totalização, certamente muitos partidos já fazem isso há décadas, não há nenhuma dificuldade. Mas aí eu tenho expectativa que esse tema está bem encaminhado, não é? E que os militares estarão dando legitimidade ao processo, como outras universidades que participam, outras instituições de pesquisa. Eu mesmo, enquanto presidente, assinei o acordo de trazer a OEA como observadora para as eleições de 2018. Foi a primeira vez que eles vieram ao Brasil nessa condição. E eles atestaram a rigidez do sistema, fizeram recomendações laterais, como organização de filas ou coisa do tipo, mas nada que tivesse a ver com o sistema. Tanto é que quando surgiu essa conversa, partindo até do próprio presidente, em relação à urna eletrônica, a reação forte veio do exterior. Dos Estados Unidos, não é? da Inglaterra, da própria Organização dos Estados Americanos, porque de fato isso tem sido divulgado com muita transparência, e todo o trabalho que a Justiça Eleitoral tem feito, por exemplo, a introdução da biometria, foi exatamente uma medida a mais no sentido de maior transparência e segurança, não é? Fazendo com que, de fato, não houvesse a burla de que alguém tentasse chegar para votar
por outrem, né, numa combinação com mesários e coisa do tipo. Então, isso também resolveu. Então, é todo um trabalho de muita seriedade. Eu até me lembro de uma situação, quer dizer, hoje caricata, mas aquele Gore versus Bush, né, em 2000, né? Aquela contagem de eleitores ali na Flórida e coisa do tipo. Nossa, o presidente Sarney escreveu um artigo interessante, dizendo: chamem o Nery. Porque o Nery tinha sido presidente do TSE e tinha organizado o ministro Zé Nery. O Zé Nery da Silveira. Eu depois o sucedi na cadeira do Supremo, e ele, como presidente do TSE, fez o primeiro cadastramento de eleitores, que foi o embrião para chegarmos depois a biometria, a súmula, a urna, né? E depois a biometria, né? Então, e veja que, inclusive, essa documentação toda e esses dados é a base da carteira de identidade única, não é? Que nós estamos fazendo. O modelo confiável é o da Justiça Eleitoral. Então veja que nós temos aí um patrimônio institucional muito grande, e nós não podemos nos perder a partir de querelas políticas, ou até de uma certa intencionalidade, no sentido de achar uma desculpa, explicar um eventual mau desempenho. Agora, ministro, o senhor citou aqui, né, nessa nossa conversa, 3 exemplos de, digamos assim, de situações de conflitos que ocorreram envolvendo o Supremo. O senhor mencionou, em primeiro lugar, a questão do enfrentamento da pandemia, né, essa divergência entre União e Estado. Suscitou também a questão da vacina e agora a questão do envolvimento dos militares com as urnas. E sempre ali o Supremo sendo, digamos assim, provocado por essas querelas. O senhor sabe muito bem, o senhor até mencionou isso na entrevista, que o ambiente continua polarizado e há uma tendência de que a polarização continue mesmo depois de 2 de outubro. E aí vem minha pergunta, esse ambiente, digamos assim, deflagrado, o senhor, com a experiência que o senhor tem, o senhor acha que vai continuar? E como é que o Supremo, o senhor como integrante da Corte, como é que o senhor está vendo que o Supremo vai se comportar? E se isso é uma característica do atual estágio da democracia brasileira? O senhor vê isso em outros países também? Por que isso é tão forte no Brasil? É uma pergunta difícil, obviamente, de responder. É claro que a gente sabe que mundo afora estamos vivendo uma nova realidade, tanto é que surgem autores aí falando sobre como as democracias morrem, o famoso Levitsky. Uma recessão democrática, se diz. Isso, né, uma recessão democrática, ou o chamado modelo de uma democracia iliberal. Né? Então, e aí temos o fenômeno no leste, Polônia, Hungria, o surgimento de partidos de direita de maneira mais forte, inclusive na Suécia, agora, né, também. A Alemanha, né? Agora na Itália temos né, até o risco de eleger uma primeira-ministra. Portanto, todos esses dados, Trump nos Estados Unidos, né, com tudo aquilo que se viu no seu governo, e depois aquele episódio lamentável da invasão do Capitólio. Quer dizer, então nós estamos vivendo um momento um tanto quanto singular para a democracia tal como nós a conhecemos. Que a democracia constitucional, ela envolve limites, não é? Limites que são estabelecidos. Né? As pessoas votam, portanto delegam poderes às autoridades que são eleitas, mas essas também estão condicionadas pelo sistema jurídico constitucional. Por isso existe Corte Constitucional, por isso que existe Congresso. As instituições não são um decalque da vontade do presidente da República. Alguém até já brincou dizendo que se nós formos somar votos no Congresso Nacional, haverá mais votos do que os votos do presidente da República. Não é? Se nós formos considerar o voto de 513 deputados, né, e dos 81 senadores. Né? Então, o presidente da República não tem maior legitimidade do que o Congresso, do que o Parlamento. Quer dizer, é preciso olhar nessa perspectiva, mas fazem ablação disso tudo.
né? Eliminam todas essas considerações e dizem, não, o importante é a vontade do presidente. Eu acho que no nosso caso específico, o que houve, e aí tem uma contribuição importante dessa operação Lava Jato, nós tivemos um pouco a eliminação da política tradicional. E isto pavimentou o caminho para a eleição do presidente Bolsonaro. Acho que essa é uma explicação considerando as singularidades do Brasil. E claro que veio com esse discurso da antipolítica, né, da ideia de que não vou fazer concertação com o chamado presidencialismo de coalizão, acabou fazendo, né? E tal. Então nós vivemos essa realidade. A debacle da política tradicional nos trouxe a essa situação. Agora, e claro que com este viés de contestação, né? Às vezes o sujeito está no governo ou está no governo, né? E faz contestação a tudo e a todos, ou busca culpados, ou coisa do tipo. E isso acredita que isso vai continuar? Aí eu queria até trazer mais uma conclusão. Veja, por exemplo, a discussão, como é estranho, se a gente for tentar racionalizar, que alguém tenha ganho a eleição, como ganhou, e diga que houve fraude. Fraude a favor dele? Sabe, como que se explica isso? Né? Mas veja que isto é o cultivo por si do conflito. Né? Eu tenho a impressão de que se o presidente Bolsonaro não for reeleito e for eleito outro candidato, seu adversário, certamente, pelo menos nos primeiros momentos, nós vamos continuar a ter essas refregas ideológicas que também vão ter sede no Congresso Nacional. O Congresso está sendo renovado completamente, né? O Senado 1/3, mas a Câmara por inteiro. Né? Então, às vezes renova, mas não tanto, né, ministro? Também. A questão continua lá. Isso. E certamente terá que haver aí uma repactuação, né, em termos de política. Aí nós temos o orçamento secreto e todas essas questões. Como é que vai ficar? Porque a ministra Rosa Weber, a presidente Rosa Weber, continua, né, com esse inquérito do orçamento secreto, ou com essa ação, melhor dizendo. Como é que a senhora avalia? Quando é que isso vem à tona, essa questão? Quando é que o Supremo vai analisar? Eu acho que passando as eleições isso será discutido. E eu percebo que até nomes eminentes do Congresso Nacional querem rever isso. Estão incomodados, estão desconfortáveis com o modelo. Já percebi em entrevistas, por exemplo, do presidente Rodrigo Pacheco, esse desconforto. Não é? O aumento da discricionariedade dos investimentos a partir desse modelo. Mas é uma situação que já vinha se desenhando lá atrás. Já com Eduardo Cunha na presidência da Câmara, nós tivemos a aprovação das emendas mandatórias. Impositivas, né? Aquela que é obrigado a liberar. Emendas individuais, depois as de bancada. Isso. E isso foi se aprofundando, né? O Congresso foi tomando conta desse papel. Agora, não vai deixar de tomar, né, ministro? Porque depois que ocupa um espaço político para fazer refluir, é difícil, não é não? Talvez pudesse se fazer algo combinado, né? Quer dizer, seria ali um pacto, então, entre as instituições. E talvez emendas de bancada que fossem voltadas para projetos estruturantes ou coisa do tipo. Não é de se excluir o Congresso da questão orçamentária, pelo contrário, né? Tem um papel importante. Agora, de alguma forma, há coisas muito esquisitas por aí. Não é? E que, de fato, expõe o próprio Congresso, né? Expõe os próprios parlamentares. Isso pode ser o germe de novos escândalos. Né? Então, é preciso olhar. Eu até tenho defendido, como vocês sabem, uma mudança do sistema de governo.
Presidencialismo, defendendo sempre presidencialismo. E aí a maioria parlamentar vai fixar as políticas públicas e vai deliberar sobre orçamento. Ganha mais responsabilidade. Com responsabilidade. Mas um presidente eleito, vamos supor aí, quem está liderando as pesquisas hoje é o ex-presidente Lula. O senhor acha que ele vai topar esse negócio de semipresidencialismo? Ele já falou que não quer, né? O Kalecha está lembrando aqui, muito bem lembrado, que ele não quer. Como é que faz? Ou seja, cada um que chega se acha ali, agora eu sou super poderoso e acabou, não tem essa mudança. Eu acho que esse é um processo de maturação. E certamente isso envolve redução do número de partidos representados no Congresso Nacional e de fato, a ideia de que se o Congresso quer ter esse papel, ele deve ter um papel às inteiras, né? Inclusive de assumir a responsabilidade de governo. Porque hoje, veja, nós estamos discutindo questões, vocês têm publicado aí, até por exemplo, redução de verbas para creche. Ou merenda escolar. Falta de merenda escolar. E aí alguém diz... E vai engordando lá as emendas de relator, né? O tal orçamento secreto. Veja, é muito constrangedor, né? Esse número de pessoas em insegurança... Chega a ser cruel, né, ministro? Cruel. Né? Ou aquela a ideia das pessoas que estão recebendo macas porque já comeram uma vez as crianças, não é? E que às vezes é a única refeição que eles têm. Quer dizer, sabe, é preciso olhar com muita cautela essas questões e creio que o parlamento daria uma grande contribuição, pensando talvez nessas emendas, dentro de um caráter utilitário mesmo, não é? Dizer, não, vamos alocar para a Alagoas ou para a Bahia um modelo de obras estruturantes. Ou vamos ajudar o SUS naquilo que... Veja, que é um modelo que deu certo, passou por um teste de estresse, o SUS. Né? Teve momentos em que nós vacinamos no Brasil, apesar de toda essa desinteligência, nós vacinamos 3 milhões de pessoas num dia. Isso é um terço da população de Portugal. Veja o que isso significa. Quer dizer, fala bem, né, das instituições que estão aí. Mas claro que o SUS precisa de reforços, de recursos. Não é? Ou a questão da educação. Agora acaba de sair os resultados dos últimos testes e nós pioramos em português e matemática. Não é? É ruim para um país que tem esse potencial e que tem essa riqueza efetiva, né? Então eu acho que é preciso que a gente olhe criticamente essa questão do chamado orçamento secreto, não é? E encontre uma solução que legitime a ação dos partidos políticos, mas de forma transparente. Não é? E que isso seja aproveitado não para compra de 100 tratores num município ou coisa do tipo, né? Mas que seja aproveitado para a gente superar essas mazelas. Nós temos a tragédia urbana, né? Essa questão do amontoado de pessoas e que depois a cada ano com as intempéries vem lá toda aquela tragédia. Vimos lá no Rio, vimos agora está chegando a época, né? Começou a chover daqui a 2 meses. E nós temos que nos organizar em relação a isto. Eu tenho sempre falado, ao lado da ideia de lei de responsabilidade fiscal, que eu acho que foi parcialmente exitosa, acho que a gente precisava até avançar em relação a isso, nós temos que, no Brasil, trabalhar a ideia de uma lei de responsabilidade social. Da gente, de fato, fixar metas. Você tinha tantas pessoas desabrigadas no ano tal. Não é? Quantas você conseguiu abrigar? Não é? Essas pessoas que estão aí nas pirambeiras, com casas e coisa do tipo. O que fazer nisto? A questão da segurança, das favelas. Quer dizer, isso precisa entrar na nossa agenda. Na ordem do dia, né? Na ordem do dia. O senhor está com um processo lá do ICMS, desde que houve aí essa redução em alguns produtos, de 17%, né? O teto como é que ficou, que está essa avaliação? O senhor já fez algumas audiências públicas? Prazo, né? Quando é que o senhor tem uma decisão sobre isso, sobre esse teto de ICMS que foi estabelecido ali pelo projeto? Uma reunião na última sexta-feira em que houve avanços, tanto por parte da União quanto por parte dos estados.
não é? Havia uma coisa difícil em relação a essa temática, porque o ICMS é o grande tributo dos estados, né? 70% da receita vem daqui. E tal. E eles selecionam aquelas áreas em que é até mais fácil de tributar. Né? Energia, telecomunicação. Mas isso não impacta ali na autonomia dos estados? Isso impacta, e isso precisa ser olhado. E, sobretudo, precisa ser olhado quando houver decesso na arrecadação. Porque isso está tudo... É uma teoria do dominó, está tudo vinculado. O modelo é muito sensível. Parte do que se arrecada tem que ir para a educação. Parte tem que ir para a saúde. Isso já está determinado pela Constituição. Se você reduz a arrecadação do Estado, você está reduzindo recursos para essas áreas. Para essas áreas, entre outras. Né? Mas saúde e educação. Então nós temos que discutir. E aí houve uma situação, por conta dos impasses e tal, houve uma situação muito singular, Denise, que foi o seguinte: aprovou-se essa lei. Mas se disse também que haveria compensação para as perdas. O presidente vetou essa compensação. O Congresso depois estabeleceu uma parte disso. Mas os estados continuam lá vindicando a compensação. E nós estamos mandando que a União faça a compensação. Não mandamos voltar à autonomia tributária para tributar, por exemplo, combustível. Mas isso precisa ser discutido. E eu espero que, como resultado, inclusive, dessa nossa comissão, que a gente saia, talvez, com um embrião de um projeto de reforma tributária. Então, até o final do ano sai? Eu acho que sim. Até o final do ano, eu acho que passadas as eleições, mas nós estamos fazendo progresso e já estamos construindo consenso. O ambiente estava muito conflagrado, né? Muito acirrado, porque também há todo esse jogo. Os beneficiários são estados de oposição. Né? Na verdade, nos estados governados pela oposição moram brasileiros também. Né? A gente não pode esquecer. Né? Leva vantagem a Bahia, leva vantagem o Ceará. Não, leva vantagem todos. Né? O imposto, não existe imposto de oposição, é o mesmo imposto para todo mundo. Né? É fundamental, então, que a gente tenha essa percepção e não alimente essa radicalização. Eu tenho grande esperança de que nós vamos conseguir bons resultados. Se a gente olhar essa reforma feita pelo Congresso, um pouco a toque de caixa, o governo federal, por exemplo, dispensou, por exemplo, o PIS/COFINS nos combustíveis para reduzir, mas até o final do ano. Em relação às alterações que foram feitas para os estados, isso é definitivo dentro do modelo. Portanto, há um quid de crueldade nisso. E eu temo uma outra consequência. Isso até falei com o presidente Arthur Lira e com o presidente Pacheco, que é o debilitamento dos estados. Na medida em que eles perdem força, eles não têm força financeira, eles passam a depender da União para qualquer coisa. E isso tem consequências na vida política. Quer dizer, a gente começa a caminhar, num país dessa dimensão, para um modelo altamente centralizado. Como foi lá no regime militar. Não é? Não faz sentido isso. Então eu também faço uma leitura, e fiz um pronunciamento na comissão, uma leitura política. O federalismo, dizem vários professores, faz um tipo de divisão de poder no plano vertical. Né? Os estados, imagine, nós passamos esses anos todos com o PT no governo federal, mas, por exemplo, São Paulo governado pelo PSDB. Isso é um sinal de equilíbrio e de racionalidade. Por falar em equilíbrio e racionalidade, o senhor é considerado ali um personagem altamente polêmico dentro do Supremo. Esse Gilmar continua, vai voltar aí essa reta final de ano aí, em 2023, mais polêmico, ou o senhor está resolvendo ali ficar mais moderado? Eu posso dizer a vocês que eu estou de bem com a vida. Assim, eu estou muito confortável no papel que desempenho e tenho. Muitas vezes sou uma voz ouvida. Eu acho que é isso que talvez me timbre como polêmica. Ainda ontem começou a circular na rede, não sei quem colocou,
uma capa da revista Veja, vocês vão se lembrar, em que dizia o juiz que discorda do Brasil. Com aquela seleção de foto assim, adequada, com uma cara ruim e tal, e alguém dizendo, poxa, agora você está sendo aplaudido e coisa do tipo. A vida da gente é um pouco essa, né? E tal. Essa capa está até estampada lá no meu gabinete, para ver como que eu lido com essas coisas, né? Eu já disse também lá no tribunal que eu temo fazer profecia, porque eu sou mau profeta, eu consigo acertar. Então, eu falei sobre todos os abusos da Lava Jato, não é? E certamente parecia que eu tinha bola de cristal. Pois né? Porque o Supremo estava certo lá quando ele praticamente ali chancelou ou acolheu todas as decisões ali de primeira instância, segunda instância, ou lá do ex-ministro, do ex-juiz Sérgio Moro e também depois ali do TRF4, ou estava certo agora, quando decidiu que ele era suspeito e, inclusive, mandou soltar o ex-presidente Lula. Isso também foi ali, no início da nossa conversa, a gente falou sobre aquela, né, essa briga aí, essa tensão entre o Supremo e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, mas tem um pouco a ver com isso também, essa coisa de prende, depois solta. Como é que eles ali não entenderam muito bem? Não, uma parte da população não entendeu muito bem. O Supremo ainda não tinha examinado o mérito dessas ações. Houve até um exame no STJ e Foi, tal. Aí depois veio num crescente, né? Essa coisa mas o Supremo não havia ainda... o que a gente tinha na turma, por muito tempo, era uma discussão sobre as prisões alongadas, que eram usadas para obter delação. Vocês vão encontrar várias falas minhas dizendo que nós tínhamos que resolver esse tema, as chamadas prisões alongadas de Curitiba. E hoje a gente sabe que usaram a prisão para fins de obter delação, indicando, inclusive, pessoalizando aquele contexto. É um momento muito ruim, triste da nossa história. E com a Vaza Jato, então ficou mais evidente o jogo de combinação. Agora, a questão da suspeição, ela já vinha sendo arguída, só que não tinha havido ainda decisão. E de fato, foram vários os itens que foram apontados, né? E depois se viu, como eu já falei com a Vaza Jato, que era um jogo todo ele combinado, né? Promotor e juiz andavam juntos, né? A denúncia antes era submetida ao juiz, e ele mandava ajustar, indicava testemunhas e coisas do tipo. Tudo isso é chocante. Tanto é que quando a gente recentemente esteve no IDP, o professor Christoph Thornhill, e ele deu até uma entrevista à Veja, né? Ele falou para vocês também. Ele falou aqui o Correio Brasileiro. Isso, e ele disse, na verdade, que estava absolutamente convicto de que a condenação... Ele é um especialista internacional, né? E ele disse, absolutamente convicto, de que a condenação do Lula caracterizava um erro judicial, por tudo que ele conhecia do processo. Mas eu acho que o tribunal saiu-se bem dessa história. Conseguiu fazer uma leitura crítica daquilo que tinha havido, não é? Dos excessos. E aqui também vocês precisam registrar que esse episódio todo, nós ainda estamos em processamento do período histórico, foi parte de um conúbio também entre esses grupamentos de justiceiros e uma dada mídia, não é? E se a gente for olhar vários episódios, vamos pensar só para pegar algo marcante, aquela delação do pessoal da JBS, né? Que viola todos os protocolos. Ali estava em disputa, a rigor, não só o cargo, a chefia do executivo, mas talvez com grande ênfase a chefia do próprio Ministério Público. Porque certamente o procurador-geral Janot sabia que ele não seria reconduzido e que ninguém do seu grupo seria indicado pelo presidente Temer. Então, ele faz
todo esse aparato, e aí surge aquela gravação que depois é desmentida, quer dizer, qual a interpretação que se deu, e aí o apoio da Globo foi fundamental para que aquela versão ficasse por muito tempo. Então a gente, quando faz a autocrítica, e nós devemos fazer a autocrítica, eu também conclamo a mídia a fazer a sua autocrítica, porque, de fato, eu diria quase que numa expressão forte, lembrando do Machado, que aqui houve um conúbio espúrio entre setores da mídia e esses setores do judiciário. Ministro, mudando um pouco de assunto, o senhor disse que muitos o consideram como um mau profeta. Qual a profecia que o senhor faz para o Brasil em 2023? Não, minha bola de cristal está meio embaçada. Tá. Mas, não, na verdade, eu sou altamente otimista em relação ao Brasil. Acho que o Brasil consegue criar impasses que não deveria, mas também que consegue encontrar depois soluções. Acho que somos criativos em relação a isso e temos uma força institucional, e eu assim, tenho muita fé de que nós vamos superar. Eu já brinquei no plenário do Supremo, diante de decisões e questões sobre responsabilidade fiscal, que eu dizia assim, acho que o Brasil cresce à noite. Quando está todo mundo dormindo. A gente dá tempo. Então, mas quer dizer, o Brasil se reinventa. Tem um documentário aí na rede Netflix, eu acho, HBO, ou coisa assim, sobre o país das 12 moedas, e que mostra como nós tivemos, já no período agora próximo a 88 e depois de 88, todos os problemas que a gente enfrentou, os tais fiscais do Sarney, o tabelamento, os planos, os vários planos e tal, até que chegamos ao plano real, que nos deu uma estabilidade, né, e capacidade de prosseguirmos, modernizarmos a economia. Eu tenho a convicção de que nós vamos ser capazes de superar esses desafios, inclusive os desafios políticos, e encontrar, digamos assim, o bom caminho. Nós somos a 8ª ou 9ª economia do mundo, não é? E nós temos também algo que é muito positivo, que neste momento está um tanto obnubilado, que esse soft power. As pessoas gostam do Brasil por causa do futebol, por causa da música, não é? Sabe, é preciso que dos nossos executivos, os CEOs que são chamados hoje, né, por conta da sua muita flexibilidade. Gente indo embora, inclusive, né? Muita gente indo embora, mas são cérebros que fazem falta também para nós. Mas eu acho que é preciso que a gente, então, tenha essa capacidade, né, e valorize essa... Né? Valorizar as coisas boas, né? Atualmente a gente, por conta dessa questão de meio ambiente, as pessoas no exterior nos olham como párias, né? Como se nós todos estivéssemos aí a destruir todas as árvores que estão na nossa frente, né? E coisa do tipo, quando não é verdade, né? Nós temos uma legislação moderna de meio ambiente, o próprio agronegócio responsável não quer devastação, né, de floresta, quer dizer, então a gente precisa, de fato... mandar uma mensagem mais positiva? Mais positiva. Para o exterior. O senhor acha isso? Eu acho que sim, eu acho que precisamos, de fato, dizer, nós não somos isso. Agora, para isso é preciso acalmar as nossas tensões aqui, né, ministro? Claro. No plenário do Supremo está tudo em paz? Sim. Agora, com Rosa Weber na presidência, como é que está a convivência com o Cássio Nunes Marques, André Mendonça, esses ministros que chegaram mais recentemente? Acho que é uma convivência pacífica, é natural, e isso faz parte do próprio processo, como nós vimos ao longo desses anos todos, né? Os presidentes chegam, fazem as indicações. O senhor já teve ali vários embates ali com seus colegas ali no plenário. Mas isso faz parte da vida autêntica que a gente tem que levar, né? E dos posicionamentos que nós precisamos ter. Né? E agora a gente vê ali, agora nessa eleição, por exemplo, tem muita gente aí falando, porque tem que ter impeachment de ministro supremo. A gente vê aqui, por exemplo, a candidata Damares, né, também, ela vive, né, defendendo isso. Como é que o senhor avalia esses processos aí? O senhor acha que vem aí um embate
E o senhor vai ter que sair dessa sua postura moderada para ser mais incisivo na defesa da casa? Se for necessário, a gente discute, isso não tem nenhum problema, temos legitimidade para isso. Mas eu tenho a impressão que a coisa do impeachment, se fosse... Mandato de ministro supremo, tem gente já querendo estabelecer mandato, ou aumentar o número, tem várias PECs tem muito essa coisa do descontentamento com uma decisão. Ninguém imputa a um juiz que houve corrupção ou coisa do tipo. Se reclama de uma decisão de caráter judicial, não é? Que não atendeu a dadas expectativas. Uma questão pontual. Para isso não se pode fazer impeachment, obviamente, né? Não faz nenhum sentido. Mas isso acho que faz parte um pouco daquela retórica que eu falei que vinha já lá desde 2019. Né? Decisões que me favorecem, eu não comento, né? E são meras obrigações, né? Mas decisões que eventualmente me contrariam são decisões erradas e devem ser punidas com o impeachment. Isso não faz nenhum sentido numa democracia, né? Qual foi o momento mais polêmico que o senhor viveu no Supremo? Eu acho que o momento mais tenso a gente teve em torno do julgamento do mensalão, né? Ali acho que foi um momento tenso. Mas tive discussões, como sabem, tive debates com o ministro Joaquim Barbosa, teve aquele episódio com o Barroso, né? Sempre tivemos discussões. Eu fui muito enfático na discussão sobre a homologação da delação do JBS, e falei isso claramente para o procurador-geral, dizendo que aquilo era uma vergonha, o que se tinha feito, dar indulgência plena para alguém que se dizia chefe de uma organização criminosa, que teria corrompido metade do Congresso Nacional. Isso eu disse de público. Eu imagino que é por isso que ele imaginou que devesse fazer aquele tipo de... O Janot, né? De que tinha vontade de me assassinar. E como é que o senhor vê a atuação dele, assim... atualmente, né? Dallagnol, Janot, como é que você vê a PGR? Eu acho que a PGR é um problema, assim, em termos de modelo institucional. Não se tem ainda um modelo. Quem deve ser procurador-geral? Deve ser alguém da carreira ou poderia ser de fora? Deveria ter mandato ou não deveria ter mandato? Os procuradores contaram com o apoio do PT para essa coisa da lista tríplice. A lista tríplice produziu o Janot, né? Veja só. Então o senhor é contra as listas? Não vejo como o presidente deva adotar a lista. Nenhum presidente. Então tem que acabar com esse negócio, é isso? Não, a lista ela não está prevista. Não tem legislação. Mas eles fazem, né? Fazem, é um direito costumeiro. E quem que é eleito? Normalmente presidente da associação. Exato. Portanto, virou uma disputa de caráter sindical. Ministro, mas a alternativa, não estou nem dizendo que é a alternativa ideal ou concreta, mas o que aconteceu também não funcionou, que é o Aras, que é o caso do Aras, que não fazia parte da lista e também é motivo de muitas queixas. Né? Não, pois por isso que eu estou dizendo que isso é um conundrum, é uma confusão que a gente não sabe bem o que fazer. É uma instituição muito poderosa, não é? Em todos os planos, mesmo no plano da primeira instância, né? E não tem a devida governança, não é? Então, acho que estamos vivendo... acho que é um sentimento de necessidade de reforma. É isso, ministro, o nosso tempo está acabando. Eu queria que o senhor falasse da sua relação um pouquinho com a cidade, como é que o senhor vê Brasília? Pois eu sou um candango por adoção, né? Eu cheguei aqui em 74, fiz o pré-universitário, depois entrei na universidade. E de fato sou um fã de Brasília. Saí 2 vezes daqui para morar no exterior e voltei para Brasília. E fiz toda a minha carreira, portanto, pública também, aqui, né? Então tenho uma
grande identidade com Brasília, conheço muita gente, né, e tal, alguns foram meus colegas de colégio ou de faculdade, né, depois fiz o mestrado, então sou um egresso da UNB, em suma, eu tenho uma relação assim, muito carinhosa com Brasília. Eu estava até conversando com a Ana do IB, lembrando de um episódio que me marcou muito, eu, como estudante aqui, que foram os funerais de Juscelino Kubitschek. Acho que vocês estamparam isso em páginas memoráveis, mostrando que a cidade mostrava que tinha alma. Porque se e o senhor chegou a acompanhar? Acompanhei até o cemitério. Até o cemitério. E vi aquelas pessoas tirando o caixão de cima do carro de bombeiro e carregando. Quer dizer, é um momento que marca, né? Eu acompanhei todo o movimento das diretas. Eu, estudante, saía da UNB e ia para o Senado, escutar Paulo Brossard, Marcos Freire. Então, sabe, Brasília me deu essa formação muito especial e rica, né? E o senhor ia acompanhar as sessões, então, acompanhar as sessões do Senado. Quando o senhor era estudante de Direito? Estudante de Direito. Saía à tarde, ia lá para a galeria e ficava lá. O dia que Paulo Brossard ia falar, enchia toda a galeria e tal. E tinha outros, Marcos Freire, outros nomes também, Jabas Passarinho, Pedrão Portela, em suma. Tinha bons nomes na situação e na oposição. E para um estudante de Direito, aquilo era um grande aprendizado, né? Para mim foi... Depois a vida é muito interessante. Já na academia passei a conviver com Paulo Brossard, né? Vi os seus últimos tempos no Supremo Tribunal Federal e tal. É tudo muito curioso. Mas Brasília propicia isso, né? Esses encontros, né? Esses encontros e essa formação especial. O senhor está, em resumo, o senhor está de bem com a vida e de bem com Brasília, né? Com certeza, não, exatamente. Não, é verdade. Eu usei a expressão sem nenhuma força retórica. Acho, assim, tô muito feliz, assim, de ter... Agora fiz 20 anos no tribunal. Exato. Né? E assim, recebi homenagens de vários locais do Brasil, assim, muito tocantes, Pernambuco, Rio de Janeiro. Estou sem agenda para receber homenagens, assim, porque é muito difícil. Portugal. Em suma, assim, é um balanço positivo. Né, desse período. Teve um assunto que a gente não tocou, ministro. Futebol. Sim, pois é. O senhor o senhor tem várias camisas lá no seu gabinete, né? Inclusive a gente esteve lá, vimos várias fotos do senhor lá de camisas de times, né? O senhor já recebeu? Como é que é a sua relação ali? O senhor vai ao estádio? Copa do Mundo, né? Tem que falar de Copa do Mundo. Copa do Mundo. Temos Copa do Mundo em novembro. Uma profecia. Como é que vai ser? Uma profecia. E sabe que eu adoro futebol. O senhor joga? Não. Eu já joguei, mas não era bom jogador. Meu filho até era um bom jogador, mas eu não era um bom jogador. Mas sempre gostava de acompanhar, sou santista e tal. E recebia muitas camisas, muitas do Santos e tal. Depois, quando fui para o eleitoral, tinha lá a camisa da seleção, a camisa do Santos, e os clubes começaram a me dar também outras camisas e tal. E aí, em nome da pluralidade, eu passei a tê-las todas. E a gente também... É curioso, a gente que gosta de futebol, claro que a gente torce por um time, mas a gente gosta também do bom futebol, né? E tal. Então, por exemplo, certa feita eu comprei uma foto lá numa banca em São Paulo, do Cruzeiro. O Cruzeiro que jogava Tostão, o Raul, toda Natal, esse pessoal todo e tal, e que tinha batido o Santos, na minha memória de menino, de 6-2 e tal. Então o Santos para nós era imbatível, aí perde para o Cruzeiro e tal. Eu peguei essa foto e levei lá para o gabinete. Aí um dia o Wilson Piazza, que fazia parte desse time, disse: eu vou buscar as assinaturas de todos os jogadores, e assinou. Então, alguém me pergunta: mas você é cruzeirense? Não, mas eu disse, o Cruzeiro é o time que bateu o Santos, né? O Santos de Pelé, né? E também com os estrangeiros, eu brinco sempre
quando eles veem lá fotos com Pelé, eles dizem, o senhor era amigo do Pelé? Claro, fui colega dele. Ministro, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui e já fica o convite para o senhor voltar ao podcast do Correio. Obrigado. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Até a próxima. E para você, até a próxima semana com mais um podcast do Correio.